continuou certo homem que tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E eles repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Feche os seus olhos mais um instante, por favor. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te pedimos, ó Pai, fala conosco nessa noite, ó Pai. Revela, Senhor, a Tua palavra, revela, Senhor, meu Deus, os Teus segredos contidos na Escritura, de maneira que sejamos impactados, ó Pai, por essa verdade na nossa vida, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu gosto muito de parábola. Primeiro porque parábola, ela nos ensina. A parábola, ela sempre nos traz um grande ensinamento acerca de determinado assunto. Uma parábola, ela não vem para criar uma doutrina, até porque, e eu acho importante eu dizer isso antes de pregar essa parábola, é porque na parábola do filho pródigo não aparece a pessoa do mediador, não aparece Jesus. O grande ensinamento, dentre muitos ensinamentos que nós encontramos nessa parábola, é que aquela pessoa que se arrepende, ela tem uma nova chance, ela tem uma nova oportunidade diante de Deus. E talvez, e eu quero me fundamentar nisso, porque essa parábola, embora ela seja conhecida, ela é uma série de 3 parábolas que Jesus conta de maneira seguida, que demonstra a oportunidade de um novo começo para aqueles que se voltam diante de Deus em arrependimento. Ela traz ensinamentos, ela nos detalha muitas lições e ela nos ensina muito, de maneira que eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho aprendido aqui. Então, a primeira coisa que nós vemos nessa parábola é o filho mais novo pedindo a sua parte na herança. Se nós pararmos para pensar, a herança, ela só ocorre quando o pai vem a óbito. A herança não é alguma coisa que nós dividimos em vida. Os pais deixam para os filhos uma herança após a sua morte. Mas um pedido em comum aconteceu pelo filho mais novo desse pai. Ele queria a sua parte na herança. Isso é um fato que, no mínimo, dá uma impressão de demonstrar que não ama tanto o pai assim. Se o meu filho mais novo e eu tivesse uma herança como esse pai tem, uma grande herança, e meu filho mais novo me pedisse a parte dele, ia demonstrar, no mínimo, algo estranho, no mínimo, algo que não demonstra tanto amor assim pelo pai. Embora a lei de Israel, irmãos, ela permitia que os pais dividissem a herança antes da sua morte, de maneira apenas que garantisse para o filho mais velho porção dobrada, ou seja, o filho primogênito, por ser primogênito, ele tinha uma porção dobrada do filho mais novo. Então esse filho mais novo, ele tinha direito a 1/3 da herança do pai. Em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17, está explicando exatamente isso. A Bíblia diz assim: reconhecerá como primogênito o filho da mulher que ele não prefere. No caso lá, eles tinham mais de um casamento, né? Então a orientação para dizer quem que é o filho primogênito. Concedendo-lhe a porção dupla de tudo quanto possuir, porquanto ele é a primícia da sua virilidade, e todos os direitos do filho mais velho, o primogênito, lhe pertence. Então aquele menino mais novo, aquele filho mais novo, ele recebe 1/3 da sua herança. Ele recebe 1/3 do que ele havia de ter direito. E o seu filho mais velho, evidentemente, recebe 2/3 da herança, e o pai, ele vive do que rende o seu patrimônio, porque era exatamente assim como acontecia. E quando esse moço mais novo, ele recebe a sua parte, o seu 1/3, o valor que ele tinha a receber, ele sai e parte numa nova jornada aqui. E eu quero chamar esse menino aqui como uma pessoa que não gosta muito de cumprir a lei. Esse é o fator que leva esse menino a sair da casa do pai. Ele não queria cumprir com as regras do pai. Ele não queria cumprir com as normas do pai.
ele não queria obedecer o pai, então ele recebe a sua parte e sai para viver a sua vida da maneira que melhor fosse para ele. Ele sai para viver a sua vida de maneira que ele não precisasse prestar conta para ninguém. Ele sai para viver uma vida conforme o seu prazer e conforme a sua vontade. Por isso que ele pede a emancipação daquilo que ele tinha direito, ele pede a sua herança para ele viver exatamente como ele quer, exatamente fazendo aquilo que ele quer. Irmãos, vocês estão com calor? Quem está com calor? Eu também estou com calor aqui. Bem, vamos ver se pede para alguém ligar o ar um pouquinho, então. Ventilador só? Então liga o ventilador, então. Porque às vezes eu fico aqui, eu vou suando. Se ficar muito vento aí, vocês pedem para desligar o ventilador e ligar o ar, porque a mulherada não gosta que o cabelo voa aí, né? Não entendi. Ok, obrigado. Então ele viveu a sua vida e desperdiçou a sua vida de maneira imoral e de maneira libertina. A Bíblia diz que ele viveu dissolutamente, ou seja, ele viveu uma vida de total devassidão, uma vida imoral. Ele viveu uma vida com depravação dos costumes, ele viveu uma vida de entrega total aos prazeres sexuais, ele viveu uma vida com total irreverência aos limites do que o pai havia estabelecido para ele, ou seja, ele viveu uma vida desregrada, exatamente como o homem que não obedece às leis do Senhor, exatamente como o homem que não se curva diante do Senhor, que quer viver uma vida sem limites, que quer viver uma vida sem obedecer a palavra do Senhor, que quer viver uma vida sem nenhum tipo de submissão ao padrão de Deus, sem lei. As pessoas, elas desejam viver uma vida sem lei. Nós chamamos pessoas assim de antinomista. Não quer cumprir lei nenhuma, não quer obedecer nada, não quer cumprir com nada. Mas só que toda ação, igreja, tem uma reação. Toda atitude que nós tomamos também tem uma consequência. Ela causa, uma consequência. Então, depois de um tempo do qual esse menino despertou esse 1/3 da sua herança, depois de um tempo que ele gastou tudo que ele tinha, houve sobre a face daquela cidade, houve uma grande necessidade, houve uma grande fome, e aquele homem, aquele filho mais moço que havia recebido 1/3 a sua herança, por causa da sua administração inconsequente, ele padece necessidade. Quando a gente gasta mais do que a gente ganha, a gente padece necessidade. Quando vem uma crise sobre o país ou sobre a cidade que nós vivemos e nós não nos preparamos para ela, nós não temos reservas guardadas, nós padecemos necessidade. Esse menino viveu da maneira que ele quis, conhecido como filho pródigo. Então, quando veio a dificuldade, ele passou necessidade. A Bíblia diz que ele teve fome. Eu imagino que não tem algo pior do que você ter fome e não ter condição de comprar o seu alimento. Olha o que diz o versículo 15 aqui. Diz assim: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de guardar porcos. Então a Bíblia diz que ele passou a apacentar porcos. Ele passou a guardar porcos. É importante nós entendermos que não tinha humilhação maior para um judeu do que ter que lidar com porcos. Porco era um animal considerado impuro para um judeu. Não era um animal que podia... O judeu não se alimentava de carne de porco. Era considerado um animal impuro. Então você cuidar de um animal, de você guardar porcos, era algo terrível. Era algo difícil até de se passar pela cabeça de um judeu. Era uma situação horrível. Eu classifiquei isso como a pior humilhação para um judeu, mas foi exatamente isso que aconteceu com aquele moço. Ele teve que guardar os porcos. Ele teve que trabalhar com aquilo que ele considerava
repulso, que ele tinha repulsa, ele teve que trabalhar com aquilo que ele considerava impuro, e ele passou a desejar. Ele não só trabalhou cuidando de porcos, como ele passou a desejar a comida de porcos. Ou seja, guardou e passou a desejar a comida de porcos. Imagine você, eu acredito que ele não se alimentou da comida de porcos porque era algo que deveria ser prejudicial para a saúde, mas a Bíblia diz que ele almejava, ele cobiçava, ele tinha desejo pela lavagem que os porcos estavam comendo. Ele estava debaixo de uma humilhação. Exatamente quando o homem ele está numa vida de pecado, ele se encontra numa situação de humilhação. Quando o homem ele está dominado pelo pecado, ele se transforma numa figura de humilhação. Fica num estado de humilhação, ele fica num estado de morte, ele faz as piores atrocidades. E no versículo 16 diz que ninguém lhe dava nada para comer. Quando eu leio esse texto, eu imagino que o fato de ninguém dar nada é porque ele pedia e não recebia. Isso traz um contexto de alguém que está mendigando até certo ponto. Olha o versículo 16, irmãos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Uma situação desesperadora, exatamente como uma pessoa que está longe da verdade e está brincando com o pecado, rolando na lama. Ele se encontra numa situação desesperadora. Só que quando uma pessoa se encontra assim, às vezes faz como o filho pródigo, ele cai em si. E quando Deus permite que a gente passe por situações difíceis, não é porque Deus almeja e Ele trabalha no nosso coração para que nós nos voltemos para Ele, para que nós voltemos os nossos olhares, o nosso coração ao Senhor, porque quando nós fazemos isso, nós recebemos uma nova chance diante de Deus. E esse menino, esse homem, esse filho mais moço, o filho pródigo, a Bíblia diz no versículo 17 que ele caiu em si, e ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele se lembrou do pai, do qual ele havia abandonado quando recebeu um terço da sua herança, quando ele recebeu a sua herança, que era um terço da riqueza do pai, um lugar que ele não pretendia voltar, um lugar que ele almejava nunca mais retornar, porque ele queria viver a sua vida da maneira que ele quisesse, sem lei, a sua própria vontade, da sua maneira. Mas diante da crise, ele se voltou para o pai. Pô, quantos trabalhadores do meu pai têm pão em fartura? E o engraçado é que ele não só lembra do pai, como ele formula o que ele vai dizer para o pai, e ele sai em direção ao pai. Ele estava caindo em si, ele estava em total miséria, ele estava em total situação de humilhação, mas ele lembra do pai, ele lembra dos trabalhadores do pai, e quando ele mais precisa do pai, depois de viver uma vida dissoluta, ele se levanta e volta para encontrar o pai. Versículo 18 diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então ele se levanta e ele reconhece no seu interior que todo pecado, em última instância, é contra Deus. Por isso que ele chega diante do pai e fala: pai, pequei contra os céus. Porque embora ele tinha entristecido o pai,
embora ele tinha sido mal com o pai, ele tinha sido ganancioso, ele tinha abandonado o pai, em última instância o pecado dele era contra Deus. Igreja, todo pecado, em última instância, é contra Deus. Mesmo quando você ofende o teu próximo, o seu pecado, em última instância, é contra Deus. Quero lembrar que quando Davi foi confrontado pelo profeta, ele diz: contra Deus e somente contra Deus pequei. Ora, ele tinha pego a mulher de um soldado fiel, tinha colocado o soldado na frente da batalha para morrer, então ele foi um adúltero, um assassino, mas ele diz: contra o pai, contra Deus, somente contra Deus pequei. Então aquele menino, aquele homem, aquele filho pródigo, no momento que ele cai em si, ele reconhece que ele pecou diante de Deus. Ele reconhece o pecado diante de Deus, mas também o pecado diante do pai. Por isso que ele diz assim, e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Só que o que a gente vê de cena mais bonita na palavra, e aqui a gente vê o amor de Deus, é que o pai estava esperando o retorno do filho. Todo filho, ele retorna para casa. O pai, ele estava esperando o retorno do filho. E a Bíblia diz, no versículo 20, versículo 19, quando ele vai dizendo isso, no versículo 20 ele diz assim: e levantando-se, foi para o teu pai. Mas olha aqui a parte B: vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. É um Deus que ama o pecador. Aqui é uma representação de Deus que ama aquele que se arrepende, aquele que está contristado no coração, aquele que confessa o seu pecado diante de Deus. Ele encontra abraço, ele encontra o beijo, ele encontra o carinho do Pai. Diante do arrependimento, ele encontra o calor do recebimento de Deus, porque ele vem, e quando o pai avista de longe, eu fico pensando o pai ali, isso é uma parábola, mas eu fico imaginando como seria, porque se o menino estava vivendo dissolutamente, e se ele estava passando necessidade e fome, eu imagino uma pessoa bem magra, alguém que está passando fome, com uma roupa suja, ele estava em necessidade, cuidando de porcos, cobiçando a comida dos porcos, maltrapilho, possivelmente com uma veste que não condizia com a honra de quem ele era filho. Bem provável que a barba por fazer, cabelo grande. Eu imagino uma cena assim de alguém que está até mesmo meio que irreconhecível de longe. Mas quando o pai avista, o pai vai ao encontro do filho. Quando Deus olha para nós, igreja, antes de nós conhecermos a verdade do Evangelho, nós estamos assim irreconhecível, porque nós estamos mortos nos nossos delitos. Quando Deus olhou para nós a primeira vez, Ele nos viu morto. Mas diante do genuíno arrependimento que Deus nos deu, nós podemos receber, por meio de Cristo, o recebimento, o amor de Deus, a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. Ou seja, o pai avista o filho e longe corre, o abraça, o beija, ele recebe o filho de volta. Ele estava esperando o retorno. Isso mostra claramente que o nosso Deus nos recebe quando o pecador se arrepende. Recebe o pecador quando ele se arrepende do seu pecado, e recebe com alegria. E restaura a vida do pecador, e transforma a condição de morto para vivo.
Versículo 21 diz assim: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, o pecador chega diante do pai, o filho chega diante do pai e pede perdão. O pecador chega diante de Deus com a justiça de Cristo. Quando o nosso coração é contristado, quando nós nos arrependemos, nós chegamos diante do Pai arrependido, a justiça de Cristo cobre a nossa injustiça. Nós entramos diante de Deus pelo mérito de Cristo, não pelo mérito nosso, mas pelo mérito de Cristo nós entramos diante de Deus e nós recebemos a salvação, as bênçãos do Pai. 1 Timóteo 2,4 diz assim: o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 4,10 diz assim: pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente os que creem. Apocalipse 22:17 diz: o Espírito e a noiva proclamam: vem, e todo aquele que ouvir responda: vem. Quem sentir sede, venha, e todos quanto desejarem, venham e recebam da água da vida. Esse é o chamado externo para todo homem. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite do Pai a todas as pessoas. Esse é o convite de salvação. É aquilo que a teologia reformada vai chamar de chamada externa para todos. É um convite. É um convite para que todos venham diante do Pai. E quando nós, por meio de Cristo, pela ação do Espírito na nossa vida, respondemos essa chamada externa, então nós recebemos do Pai uma restauração de vida. Então a gente vê que toda ação tem uma reação. Nós vemos que existe uma consequência para aqueles que vivem de qualquer maneira, mas a gente vê também que aquele que reconhece, recebe o amor de Deus. E da mesma maneira, aquele que reconhece e recebe esse amor, tem a vida restaurada em Deus. Versículo 22 ao 25 diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este é o meu filho. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Então, quando um homem arrependido chega diante de Deus, ele recebe perdão do Pai, ele recebe a restauração. O Pai demonstra o amor pelo Filho. Quando o homem se volta para Deus, como um filho volta para o Pai, com o coração contristado, ele recebe o amor e ele recebe a oportunidade de começar de novo. O Pai diz: tragam a melhor roupa. A roupa aqui era apenas para distinguir, era uma questão de honra para o filho, era uma reparação da condição que o filho se encontrava, porque o filho se encontrava numa história de humilhação, e ele recebe a melhor roupa, ou seja, a roupa que vai, como se estivesse cobrindo a sujeira, como se estivesse dando honra ao filho, como se estivesse restabelecendo o lugar de filho. Nenhum pai quer ver o filho mal arrumado. Eu não quero ver meu filho mal arrumado. Nenhum pai quer ver o filho mal arrumado. Aquele pai, quando viu o filho pródigo, aquele filho que tinha saído de casa para viver da maneira que bem quisesse, quando ele retorna arrependido, o pai restaura a roupa, a distinção entre ele e os demais,
uma roupa de honra. O pai restabelece a autoridade de filho, porque o anel aqui representa a autoridade. Ele fala: coloca o anel no dedo do meu filho. O pai, ele no primeiro momento, o pai não repreende, o pai ama. Quando há arrependimento. Quando não há arrependimento, há punição. Mas quando há arrependimento, há uma restauração. Eu não quero dizer com isso, igreja, que pecado não tem consequência, irmãos. Existem pecados que nós somos perdoados, mas a consequência continua. Tá? Principalmente quando o pecado envolve outras pessoas. A gente se arrepende, pede perdão para Deus, Deus nos perdoa, mas a consequência continua. Dá um exemplo aqui bem claro: se você roubar alguma coisa, e quando a gente pensa em roubar, a gente pensa só em coisas grandes, né? Mas às vezes você pode roubar alguma coisa no escritório, se não é seu, você está roubando. Uma calculadora, uma toalha, um cobertor, uma caneta, um bem que não te... Se você se arrepender e pedir perdão para Deus, você vai ser perdoado. Mas se você for pego naquele ato, você vai ser punido. Possivelmente vai tomar uma justa causa, vai ser mandado embora do emprego. Então existe a consequência para o pecado. Então quando aquele filho volta para o pai, arrependido, o pai dá a melhor roupa, o pai dá um anel, restabelecendo a autoridade, e o pai manda colocar sandálias nos pés do filho. Os escravos não usavam sandália naquele tempo. Então, colocar sandália nos pés do filho representava que o pai estava, de fato e de verdade, colocando o filho no mesmo lugar de antes, restabelecendo. Ou seja, diante do perdão de Deus, o pai, através do filho, restaura a condição do homem caído em filho de Deus. Ou seja, a criatura que está morta nos seus delitos, que está dominado pelo seu pecado, quando se converte a Deus, Deus estabelece a condição de filho. Mas todos quantos o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, não são todos que são filhos de Deus. Não são todas as pessoas no mundo que são filhos de Deus, mas aqueles que aceitaram a Cristo. Todos são criatura, são obras da criação de Deus, são obras do poder de criação do Pai, mas filho é só aqueles que recebem a Cristo Jesus. A Bíblia está fazendo distinção, mas a todos quanto receberam. Então somente os que receberam são filhos. Então quando um homem, quando o pecador, ele se achega diante de Deus, ele recebe o perdão e ele se torna filho de Deus. É algo poderoso, é algo majestoso da parte de Deus. E o pai não parou por aí, o pai falou: olha, Marta, um cordeiro. É isso que ele diz, versículo 23. Trazei também, matai um novilho cevado. O novilho, irmão, cevado, era algo que só acontecia em ocasiões especiais. Então, quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe que, na verdade, aqui representa as bênçãos de salvação para aqueles que se entregam a Deus. É como se a gente pudesse ver que Deus abençoa aqueles que são salvos. Olha o que diz aqui, ó. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Quando há arrependimento, Deus ele nos abençoou em Cristo Jesus com as bênçãos espirituais. Quando há entrega da nossa parte, Efésios 2, versículo 4 a 7, vai dizer assim: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras
a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós nos convertemos a Deus, não sei se o termo apropriado seria nós nos convertermos, mas sim, pela conquista do Espírito em nós. É quando Deus move no nosso coração de tal maneira que nós nos prostramos diante do Pai, então nós recebemos a promessa de Deus. Nós recebemos a garantia de salvação. Nós recebemos a marca do Espírito Santo. Nós recebemos o selo, a Bíblia vai falar, o penhor do Espírito Santo. Nós passamos a ser uma pessoa marcada, selada, garantida por Deus. Ou seja, se eu estou marcado agora, eu pertenço a Deus. Penhor é o que, igreja? Garantia. Não é isso? Alguém já fez empréstimo aí, deixando alguma coisa penhorada? O penhor é o que? A garantia. E a Bíblia diz que nós somos marcados, nós recebemos o penhor, a garantia. Sabe o que eu quero dizer para você? Que quando o homem se arrepende diante de Deus, ele recebe a garantia de salvação. Ele agora vai ser cuidado por Deus, ele agora vai ser seguro na presença de Deus, de maneira que, nele não, embora não exista mérito nele, Deus vai conduzir ele de tal forma que um dia ele vai estar em Cristo Jesus. É a segurança da salvação, é o penhor, é o Espírito Santo, é a alegria de poder saber que o Pai cuida do Filho. Isso é uma consequência, é uma prerrogativa de filho. Quem é pai aqui? Deixa eu ver, quem é pai? Rapaz, vocês estão desanimados? Misericórdia, ouvindo uma palavra dessa? Só Cristo aí. Quem é pai aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus. O pai, ele quer o melhor para o filho. Ele quer dar o melhor. Tem gente que fala assim, não, pastor, o senhor fala de pecado, o senhor fala de condenação, mas sabe que não tem nada, né? A gente só sofre. Porque a prerrogativa de pai é o cuidado com o filho. Ele não precisa ficar falando isso. Ele é um Deus de amor que cuida do filho. Tanto é verdade que Ele deu o penhor, a garantia. Ele deu o Espírito para nos conduzir na fraqueza. Ele nos deu o Espírito para nos fortalecer onde nós somos fracos. Ele nos deu o Espírito para nos convencer do nosso pecado. Ele nos deu o Espírito para lembrar das palavras de Jesus. Ele nos deu o Espírito para mostrar e nos conduzir, mostrar a nossa dependência a Deus e nos conduzir até Deus. Agora eu vou falar uma coisa que talvez você não saiba. A obra de salvação não tem nada a ver com você. É toda uma iniciativa de Deus na sua vida. Ele te amou primeiro. Ele deu o Filho dele na cruz. Ele te conduziu até a cruz. E Ele te dá a garantia de salvação. Aonde é que está o mérito humano? Lugar nenhum. A nossa parte é só crer. Mas a Bíblia diz que crer é um dom de Deus. Então Ele nos dá o dom de crer. Então, quando há esse arrependimento, essa ação do Espírito no coração, nós recebemos essa garantia, essa boa nova, essa solução para a nossa incapacidade de cumprir a lei de Deus. Porque agora, na força do Espírito Santo, nós vamos caminhar o único caminho que leva até Deus, Cristo Jesus. Nós vamos estar oculto em Cristo. Não significa que nós vamos fazer tudo certo. Nós vamos fazer o melhor da nossa parte. Mas não tem mérito em nós. Mas por Cristo, através de Cristo, nós vamos ser salvos. Sabe, às vezes quando a gente pensa através, é como se fosse algo assim. Deixa eu ver. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente pensa em através, a junta que me perdoe com essa carta aqui. Quando a gente pensa em através, é algo que passa. É ou não é assim? É algo que está passando, através. Mas o termo grego, para através de Cristo, é algo que passa, mas que permanece
em todo o tempo. Ele não passa de um lado para o outro, ele permanece através de Cristo. Ou seja, em Cristo nós seremos salvos no Senhor. E a gente vê a alegria do Pai em receber o Filho. Quantas vezes a gente ouve e fala assim: hoje os céus estão em festa, porque um pecador se arrependeu. O pai estava feliz, mandou matar um novilho cevado. Houve festa, porque o seu filho que estava morto, reviveu. Estava perdido e foi achado. E aí a gente se depara com uma outra situação: indignação. O filho mais velho, em vez de entender a alegria do pai, ele fica indignado pela alegria do pai. Em vez de entender a alegria do pai, ele fica bravo, ciumento, invejoso. A Bíblia diz que ele nem quis entrar na festa. Ele ouviu o barulho e falou: o que está acontecendo aí na casa? Mais do que isso, o filho mais velho se sente no direito de cobrar o pai: olha, eu sou bom, eu tive aqui todo o tempo com você, e o senhor nunca matou um cabrito para mim, e agora porque o senhor, esse homem aí, esse teu filho, voltou, você mata um novilho cevado e a festa aqui. Então a gente vê um outro problema. A gente vê o filho mais moço, que não quer cumprir a lei, e agora a gente vê o filho mais velho, que é um legalista, que acha que tem mérito nele. E muitas pessoas na igreja acham que tem mérito em nós. É por isso que algumas pessoas se tornam tão julgonas, tão cheias de apontar dedo, porque acham que tem mérito. O nosso papel como cristão é aceitar a misericórdia do Senhor e denunciar o falso evangelho. Mas nós nunca podemos perder de vista que nós somos falhos e pecadores. Por isso que nós denunciamos o evangelho falso através da palavra. Mas nós não nos esquecemos que nós somos fracos, que não tem mérito em nós na salvação. Olha o versículo 25 aqui. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: olha, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Versículo 28. Ele se indignou. Ele não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, e olha aqui o ódio do irmão. Por que ele não fala: vindo, porém, meu irmão? Vindo, porém, esse teu filho, né? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado? Ou seja, Jesus aqui ele estava confrontando os fariseus, porque o filho mais velho representava os fariseus, os religiosos da época, aqueles que não se afastavam do templo, mas também não reconhecia que era pecador. Legalistas, que acreditavam que estavam ali por méritos próprios e faziam as coisas pela motivação errada. Os fariseus, eles faziam as coisas para ser reconhecido. Não é isso que Jesus confronta lá em Mateus, no Sermão do Monte? Orava em voz alta nas praças, comia na casa das viúvas e para isso justificava com longas orações. Dizia que jejuava 2 vezes a semana, de tal maneira que havia até um ditado, que se tivesse 2 vagas no céu, já ensinei isso para vocês aqui, uma seria dos fariseus, outra... Eles diziam que eles se achavam os bons. Tanto é verdade que ele diz assim: nunca transgredi nada, e nunca me destes um cabrito. Nunca fiz nada contra o Senhor, Pai. Olha o versículo 2 do capítulo 15, vira uma folha aí, só para você entender o que eu estou dizendo. Versículo 2 diz assim: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eles não se alegravam quando um pecador se convertia, eles se indignavam quando um pecador se convertia. Eu não quero dizer aqui que você não tem que vir na igreja, não é isso.
Eu quero dizer que a sua motivação não pode ser errada. Você não pode servir a Deus para achar que você tem direito a alguma coisa. O crente verdadeiro, ele tem consciência que ele não tem direito a nada, que tudo é fruto do amor de Deus pela vida dele. Até porque ele se encontrava numa situação de morte. Lucas 18:11, vira agora mais uma folha, mostra exatamente que o filho mais velho aqui está representando os fariseus. Lucas 18:11 diz assim, olha aí o que está dizendo aí. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Ele não orava para Deus, não, ele orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ó. Então o filho mais velho, em todo o tempo, ele estava servindo o pai esperando algo em troca. Ele não servia por amor, ele não servia por prazer, mas ele esperava uma recompensa do pai. Isso é como acreditar em méritos na nossa salvação. O não reconhecer as falhas em nós nada mais é do que hipocrisia, porque nós somos cheios de falhas. Não reconhecer que somos pecadores é enganar a nós mesmos. Achar que nós somos justos o suficiente para entrar diante de Deus porque nós temos mérito nisso, é enganar nós mesmos. Nós só podemos entrar diante de Cristo, diante de Deus, pelo mérito de Cristo. Não há mérito em nós. A obra da salvação é algo de Deus em nós. Nós só cremos no Filho. Só que para nós crermos, Deus tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne. Para nós crermos, Ele nos entregou o dom da fé. Efésios diz: isto é um dom de Deus, pela salvação, vós sois salvos pela graça de Deus, isso não vem de vós, é dom de, pela fé nós somos salvos. Romanos 12:3 diz assim: porquanto pela graça que me foi concedida, exorta a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida de fé que Deus lhe proporcionou. Tanto que vive sem lei, como aquele que acredita que é salvo pela lei, pelo bom comportamento, não entendeu o Evangelho, irmãos. Nós precisamos cumprir a lei. Em Cristo Jesus nós cumprimos toda ela, mas da nossa parte, como gratidão a Deus, nós procuramos cumprir a palavra de Deus, mas não é isso que nos salva. Quem nos salva é Deus. Nós nos esforçamos para cumprir, porque isso é ser grato a Deus. Nós não procuramos cumprir para ser salvo, a salvação já foi obra de Deus. Nós procuramos cumprir por gratidão. Por isso que a gente não fica em casa, eu já falei isso para os irmãos, por isso que a gente não fica em casa pensando, né? Hoje de manhã eu acordei, eu orei, li 4 capítulos da Bíblia, estou salvo. Aí no outro dia você acordou com dor de cabeça, dor de garganta, foi tomar um remédio, saiu correndo, só leu um capítulo. Não vou nem considerar que você não leu, né? Misericórdia, sair de casa sem ler, né? A gente tem que evitar isso. Aí você não leu, hoje eu não estou salvo não, Deus riscou meu nome do livro da vida. Aí você chega em casa, leu a Bíblia e fala, estou salvo. Aí você briga com a esposa, tem um desentendimento, fica, não estou salvo mais. A gente não fica assim. A gente confia no penhor do Espírito Santo em nós. Nós confiamos na obra de redenção de Cristo. Nós confiamos na justiça de Cristo. Então toda obra de salvação foi iniciativa do Pai. A herança, irmãos, já estava distribuída. Olha o versículo 31 aqui. O filho mais velho questiona o pai, e o pai diz assim: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. No versículo 13 a gente vê que já tinha tido a distribuição dos bens. O filho mais novo recebeu 1/3,
Filho mais velho, 2/3, o pai vive do que lucra até que ele morra, então tudo que estava ali era do pai. Tudo que era do pai era do filho. A herança já estava distribuída. Mas o filho mais velho estava com ciúmes, por causa do amor do pai por seu irmão. Os judeus, os fariseus, os escribas, os religiosos, tinham acesso à revelação de Deus, mas não tinha a riqueza de alguém que tinha sido recebido com alegria por ter se arrependido pelo pecado. Se nós conhecemos essa palavra apenas como algo histórico, nós temos acesso à palavra, mas nós não desfrutamos da alegria de ser perdoado em Cristo Jesus. Mas quando o nosso coração se arrepende, nós desfrutamos da misericórdia de Deus em nossas vidas. Quando nós nos arrependemos, nós desfrutamos do amor de Deus, da revelação especial de Deus para nós. As escamas dos olhos caem, o véu do coração é aberto e nós passamos a ver que é Cristo em nós, que é Cristo em todos e que quem tem Cristo tem todas as coisas. Então no versículo 32 ele diz assim: entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, aquele que disse, né, esse teu filho, aí o pai responde, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Romanos, ele vai dizer claramente que o homem está morto nos seus delitos, mas ele é vivificado em Cristo Jesus. Então o versículo 32 é o resumo das 3 parábolas que se sucedem, terminando com a última do filho pródigo, e mostra que a salvação não é só para os judeus, mas para todos quanto se arrependem em Cristo Jesus. Então, se porventura você não tem certeza da sua salvação, arrependa-se do teu pecado e desfruta da certeza da salvação. Confie na obra redentora de Cristo. Se você chegou aqui hoje se sentindo indigno diante de Deus, ou você entrou aqui hoje se sentindo o pior dos pecadores, quando um pecador se arrepende, você recebe uma nova chance em Cristo Jesus. Você recebe uma nova oportunidade diante de Deus. Então quero concluir dizendo: existe uma grande festa no céu quando o pecador se arrepende. Eu quero terminar dizendo que Deus restaura o pecador caído quando ele volta para o Pai. Eu quero terminar dizendo que o arrependimento genuíno dado por Deus nos reconcilia com o Pai por meio do Filho, por meio de Cristo. E que toda obra de salvação tem a ver só com Deus, toda iniciativa é dele, e nada do homem traz mérito, mas de maneira passiva desfruta do amor daquele que o elegeu.